Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa Causo, Prosa e Poesia. E hoje convidamos, o nosso prefeito de Água de São Pedro, João Vitor Barbosa, para uma prosa. Nós vamos prosear um pouco aqui e vocês vão ver imagens da cidade, de tudo que tem acontecido durante o seu governo. Bom dia, João Vitor. Bom dia, seu José. É um prazer imenso estar com você aqui no programa Causo, Prosa e Poesia, né? Bater esse papo gostoso aqui, poder falar um pouquinho da cidade, do nosso trabalho, também das dificuldades, passar um pouco da impressão de estar à frente da gestão pública. Bom, já que o programa é Causo, Prosa e Poesia, onde começa a sua história com a Água de São Pedro? Minha história começou, aliás, né, se for pensar do início, vamos começar lá do início. Eu só não posso falar que eu nasci aqui, porque na época não tinha maternidade aqui, também não fazia parte. Né? Mas desde que nasci, eu moro aqui em Água de São Pedro, nasci em Piracicaba, mas minha família é daqui, aliás, eu tenho família aqui, que é do meu pai, e família da minha mãe, que é de Santa Maria da Serra. Tudo aqui pertinho. É tudo um do lado do outro aqui, né? E desde então a gente cresceu, né? Eu cresci no bairro aqui do lado, que é o Campo Sapo, né? Jardim Irubiaçaba. Foi lá que eu vivi minha infância. E eu fiquei mais ou menos até uns 7 anos de idade lá. Meu pai era maître no Grande Hotel, dava aula de garçom também. Nossa, que legal. O pessoal lá. E depois ele foi convidado para ir para um resort no Paraná e nós ficamos 3 anos fora daqui. Dos 7 aos 10 anos eu fiquei em Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Já passei por lá algumas vezes. A gente tem vários amigos lá, aliás, que a gente fez com o tempo. Depois desses 3 anos a gente voltou para Águas de São Pedro. Certo. E aí meu pai decidiu, ao invés de continuar trabalhando no A e B para terceiros, quis fazer o próprio. Então ele acabou comprando um bar, que era o Bar do Zan, em 2000, e era bem na frente da Câmara Municipal. Eu vi que você postou alguma coisa sobre isso há um tempo atrás. A gente sempre ressalta a história, que é importante, né? A gente falar sobre a história nossa, como a família cresceu, né? E ali em frente ao bar era a Câmara Municipal. Certo. Né? E eu acabava indo para a Câmara para ver as sessões, começava a me interessar sobre o assunto. E daí muita gente já sabe dessa história, que é a continuação, né? Que a partir dos 10 para os 11 anos de idade, eu comecei a interagir com a Câmara, conhecer deputados, aí me deram um título de vereador mirim nesse período. De tanto que eu enchi o saco dos vereadores lá, eles falaram, vamos dar um título para esse moleque aí para ele parar de ficar dando trabalho para a gente. E aí eu continuei interagindo com a cidade, fui presidente de Grêmio Estudantil, sempre me envolvi em algumas ações do município. Quando faltava bola na escola, eu batia lá no gabinete do prefeito, precisa comprar bola. Então eu sempre gostei de interagir e esse apelo político aconteceu mais quando eu voltei realmente para cá. Acho que dessa situação de estar próximo da Câmara Municipal, entender um pouco o trabalho dela, a importância da interlocução dela com o Poder Executivo, para buscar melhorias para o município, aí eu comecei a me envolver mais. E nesse caminho aí, eu conheci o deputado Roberto Moraes, que hoje não está mais como deputado, mas é um cara que ficou mais de 6 mandatos como deputado. Conheço ele também. E o Roberto me deu a oportunidade e falou, você não quer vir para o partido nosso, a gente te dá um suporte? Então lá para os 14, 15 anos de idade, eu já tinha um partido, já estava, na época era o PPS, né? Hoje chama de Cidadania. E nesse caminho eu fui crescendo, ele me deu algum suporte para continuar trabalhando. E com 17 anos eu fui candidato a vereador a primeira vez. Não me elegi na primeira, mas de 51 candidatos, que salvo engano, na época eu fiquei em 15º. Entravam 9, eu fiquei ali na suplência ali. E na época o prefeito que ganhou, que foi o Paulo Ronelli, me deu a oportunidade de trabalhar na prefeitura. Então eu comecei na saúde lá como digitador, ajudando a lançar a produção. E depois fui crescendo a ponto de crescer em cargo, crescer em coordenação, virar assessor do secretário e depois ficar responsável pela secretaria. No período seguinte, passou o primeiro mandato dele, eu já saí candidato a vereador novamente, e aí eu já me elegi. Nessa época eu já lembro. Como eu não podia estar num cargo nomeado e como vereador, eu fiquei só como vereador daí. Elegi e fiquei como vereador daí
os 4 anos de 3 e pouquinho, né? Uhum. Daí, aliás, os 4 anos. O primeiro mandato foi os 4 anos de mandato. E daí eu já me projetei para uma candidatura a prefeito. Perdi na convenção, quer dizer, perdi não, empatei na convenção. Uhum. A convenção foi 7-7, e no regimento interno do partido, na época era o PSDB, o critério de desempate era a idade. Então, eu empatei no 7-7, a pessoa mais velha que era escolhida, e foi o Paulinho na época. Uhum. E eu pude retomar a opção de sair a vereador na mesma convenção. Saí a vereador, fui muito bem eleito. Em sequência, o Paulinho já me chamou para assumir a Secretaria de Saúde, até pela experiência que a gente teve à frente da Secretaria de Saúde antes, e a gente conseguiu fazer uma revolução legal lá na saúde. Hoje eu fico muito feliz de olhar a saúde como está e perceber de como a gente pegou lá atrás, até como secretário, um pouco antes como funcionário, ajudando a coisa a crescer, e o que ela virou hoje, né? Uma coisa de menos de 10 anos, nós mudamos a saúde de Águas de São Pedro. Eu me lembro que nas primeiras reuniões que você me chamava para estar com você ali na Câmara, eu vinha, tivesse onde tivesse, você me ligava, eu vinha para a gente prosear sobre saúde, seus planos para o espaço, seus planos para a Água de São Pedro. E quando eu vi que você assumiu a Secretaria de Saúde, eu falei, agora vai. Agora vai. E foi, ficamos quase loucos, né? Sim, Mas sim. foi. E porque eu falo isso porque eu sou dependente de Água de São Pedro já há quase 14 anos, né? Então nós temos esse relacionamento já há quase 14 anos e eu vi tudo que você fez nesses últimos 14 anos e o que você me dizia dos seus ideais. E o meu intuito de trazer você nesse programa hoje é para isso. Não é para puxar saquismo de prefeito, não é nada. Imagina. É para demonstrar que você, na qualidade de prefeito, na qualidade da autoridade máxima de Água de São Pedro, está fazendo aquilo que se propôs desde lá diante de ser vereador. Tem uma coisa que, assim, poucas pessoas sabem, que eu tenho professores da minha época, de 12, 13 anos, que eu tenho redação. Uhum. Que eu fazia com os professores, falando que eu seria prefeito um dia. Uhum. E eu sou muito, como que eu posso dizer? Com relação ao planejamento, eu sou muito Caxias. Certo. Então, assim, tudo que eu coloco na cabeça, se eu coloquei na cabeça ou no papel, eu tenho que executar. Certo. Então, assim, eu sempre me planejo para onde eu quero estar e o que eu quero correr nesse caminho em até 10 anos. Né? Então, eu sempre pensei dessa maneira. Certo. E é óbvio que a gente fez um planejamento e a minha maior preocupação é que o planejamento, principalmente do plano de governo, a gente execute. Apesar de falar com clareza de uma preocupação muito significativa com relação ao mandato, porque como que você faz um plano de governo se entrando numa pandemia? Você nem sabia como que ia ser, né? Nossa, o primeiro ano praticamente nosso foi de muita dificuldade. Foi colocar um pé em areia movediça. Foi. Mas assim, você tem que correr atrás, você tem que buscar Estavam juntos naquele início. Sim, né? sim. Então, nesse primeiro momento, foi um momento de entender, tentar dar o subsídio mínimo para a saúde, continuar, a educação também. Naquela época estava em aula online, né, uma mudança muito significativa, né, alguns prejuízos com relação ao ano anterior, porque os alunos não estavam indo para a escola, então tinha que ter uma recuperação significativa de estudos, né? Então a gente pegou um primeiro ano muito conturbado, uma gestão que normalmente em outras gestões a pessoa tem uma estabilidade mínima. Nessa gestão a gente teve algumas dificuldades que não dependeram de nós, que uma delas foi a pandemia, isso foi para o país todo. Só que a gente tem que lembrar que é uma coisa que eu tenho que ressaltar aos moradores. Águas de São Pedro, ela vive de turismo. Mas tem os impostos que a gente paga aqui, tem o IPTU, né? Só que lembra que esse recurso, ele não banca a conta da prefeitura. Ele ajuda a pagar essa conta. A principal receita nossa, até hoje ainda são de impostos transferidos pelo governo federal e depois pelo governo estadual. Essa é a nossa maior fonte de receita. Então, por que nós estamos batendo muito na tecla do turismo? Porque ele é o único tipo de trabalho, né, de serviço que gera uma renda extra para o município, além do que a gente já recebe. Até porque a gente não tem indústria, a gente não tem zona rural. Então, cada real investido em turismo
faz com que eu consiga retornar mais dinheiro, porque isso gera impostos, principalmente ICMS no produto e ISS, que esse ISS é exclusivo do município, faz com que aumente a arrecadação e eu tenha mais dinheiro para reinvestir na cidade, né? Então é sempre buscando esse caminho. A técnica de administrar, ela é fruto da maneira de você interagir com as pessoas e com seus parceiros, né? Concordo. Ser um articulador. É o que eu tenho admirado na sua pessoa, tenho visto desde o início, desde que eu te conheço, é a maneira com que você conduz a articulação para obras, para as previsões, e a questão dos planejamentos que você disse que você faz a longo prazo, isso te dá sustento, né? Dá sustento. Eu acho que é isso que me dá possibilidade dos resultados, né? Óbvio que tem vezes que você tem que tirar o pé, por exemplo. Neste ano agora, de 2023, a gente teve essa instabilidade que está acontecendo no país todo, do repasse de recursos. Nós estamos vendo aí prefeito no Nordeste fazendo greve, e não é porque lá está fazendo, que aqui também não está acontecendo. Sim. Não é porque a gente não está, é que o Estado de São Paulo não está falando sobre Certo. isso. Mas até acho que por vergonha de falar mesmo, pô, estou na gestão, estou aqui tentando resolver e está em queda de arrecadação. Então a gente teve que dar alguns passos para trás. Esse ano de 2023 está sendo bem difícil por isso. Tinha alguns planejamentos que eu tinha para esse ano que eu tive que suspender. Porque se não está entrando dinheiro suficiente para executar tudo que eu tenho que executar, eu tenho que aproveitar o dinheiro que tem ou que tem previsto para entrar por emenda parlamentar ou algum convênio para recompor esse recurso que eu perdi, dentro do óbvio, do limite legal, do que se pode fazer. Então, por exemplo, a gente tem muita obra em andamento e tem algumas contrapartidas que a gente se comprometeu a dar com recurso próprio, e tem o caixa. Como caiu, eu não tenho esse dinheiro para devolver. Então, quando vem um recurso para investimento que me permite usar como contrapartida, eu acabei, em vez de investir em novas coisas, pegando esse recurso e colocando como contrapartida em obra, para poder continuar tudo que a gente está fazendo sem perder a estabilidade. Você só pode fazer isso se não for verba carimbada. Né? Se não for, porque hoje tem um tipo de emenda que chama emenda de transferência especial, que pode ser de custeio ou de investimento. O prefeito define onde quer colocar ela. Então ela não vem carimbada, por exemplo, para um serviço específico. Exato. Tanto que, por exemplo, a gente estava comentando agora há pouco do Centro do Idoso que a gente anunciou essa semana. Esse Centro do Idoso é esse tipo de recurso. É um recurso que vem liberado e aí eu escolho onde eu quero colocar. Então, com esse recurso, a gente está comprando uma Bobcat. Com esse recurso, é uma Bobcat elétrica. Nós vamos começar a substituir todos os veículos da prefeitura por veículos elétricos. Eu quero que a prefeitura tenha uma estrutura sustentável. Então, a Bobcat elétrica, o prédio da terceira idade, mas uma boa parte desse dinheiro que veio também, a gente está usando em contrapartida de convênios, coisas que eu não queria estar usando. É óbvio que eu queria ter que ter mais investimento. Mas se a arrecadação caiu, eu preciso ter o dinheiro para continuar executando os outros projetos que estão em andamento. Esse Centro do Idoso é uma promessa muito antiga. Sim. E que na tua gestão está fluindo, né? Olha, está fluindo. Tem duas coisas que eu acho que é importante a gente falar, né? A gente não vai, se você perguntar, você não vai ver muita obra nova na prefeitura. Você vai ver principalmente a recuperação do que a gente já tem, né? Quando a gente fala lá nesse prédio da terceira idade, antigamente, onde é o restaurante do Lago hoje, era o prédio da terceira idade, bem no passado. Depois virou o restaurante do Lago, que é um puta ponto fantástico, é um investimento significativo, dá aluguel. Lá pertence à Água de São Pedro. É um terreno dentro de São Pedro ali que é nosso. E gira renda, né? Porque eles pagam aluguel sobre espaço. Tem o centro comunitário, mas que a gente está dando suporte, poucas pessoas sabem também, que a prefeitura está pagando aluguel para o centro comunitário, para ajudar eles a terem um caixa, para eles começarem a recuperar o prédio. Inclusive, cortando já a sua conversa, quando estava aquele impasse de verbas para o centro comunitário, eu conversei com o presidente, falei para ele, conversa com o prefeito e com vereadores e propõe isso. Pelo que eu vejo, então, na época teve um deputado que mandou um recurso para reformar, só que assim, o dinheiro que vem para a prefeitura, ela só pode investir se for o prédio público.
Como o prédio do centro comunitário estava no nome do grupo do centro comunitário, né? Tem um CNPJ próprio do centro comunitário, eu não poderia investir. Então, a escolha seria ou eu pegar o prédio de volta, aí eu poderia investir e deixar o prédio disponível da mesma maneira, a ideia não era descaracterizar, ou arrumar outro caminho. Como a escolha do pessoal do grupo do centro comunitário foi, vamos arrumar outro caminho, a gente usou aquele recurso que era de transferência especial, que podia ser usado em outra coisa, para investir na Guarda Civil. Então foi ali que a gente ajudou a trocar armamento, comprar alguns equipamentos, e buscamos um outro caminho, que é a subvenção. Então, como eu hoje tenho a terceira idade lá e o esporte usando aquele espaço, eu pago um aluguel para eles, para usar aquele espaço, e esse aluguel hoje eles estão usando para reformar. Estão ajudando a reformar aos poucos o espaço. Que inclusive na gestão anterior, não falando mal do prefeito, mas não houve essa interlocução entre as partes, e lá ficou praticamente parado, né? Então, a minha felicidade é isso. Acho que a gente está focando muito em recuperar. A gente estava falando agora há pouco, por exemplo, do espaço do terminal turístico lá, né, da cozinha piloto. Exato. Quantos anos aquele espaço ficou todo caído, perdido? E agora já está pronto, a gente está para inaugurar nos próximos dias, que a gente foi colocar um forno combinado novo que a gente colocou lá, a rede de energia não suportou ele. Não da casa, do poste, da rua. Então a gente já pediu para a CPFL a mudança da carga da rua, para a gente dar conta de atender, e vai abrir 1000 possibilidades. Então ali é um prédio que estava defasadíssimo. A gente reformou também o fontanário. Né? Então assim, a gente está buscando caminhos para recuperar primeiro, deixar 100% que a gente tem. Ainda tem muita coisa para fazer, nós temos que fazer investimento no bosque, o mini horto, às vezes a gente faz algumas manutenções pontuais, mas precisa de um outro olhar no mini horto. Lá tem que dar uma melhorada, porque inclusive o programa passado nós gravamos lá, 2 programas já que nós gravamos lá, né? Eu tive a oportunidade de observar, mesmo com minha dificuldade para caminhar, o mestre Everaldo aí me ajudou a caminhar lá dentro, ver que lá tem que dar uma atenção. Né? Então, lá, por exemplo... Você poderia achar uma parceria para lá, né? Então, a gente está buscando todos os caminhos, né? Mas, por exemplo, ali... E aí também tem essa questão, como começa a cair a arrecadação, te afeta. Porque o que você previa investir, você tem que parar. Né? Por exemplo, a gente ali já tinha comprado a madeira para fazer a ponte pêncil. Porque a madeira da ponte pêncil estava podre. Então a gente isolou o espaço e comprou a madeira. Faltava contratar o carpinteiro. Aí, como começou a cair a arrecadação, eu tive que suspender novos investimentos. Porque não adianta eu pagar para reformar a ponte, investir nisso e faltar remédio, faltar salário. Eu tenho as obrigações mínimas que eu tenho que cumprir. Carpinteiro de plantão, seja parceiro. Lógico, pode ser também. Inclusive, foi uma observação que o Everaldo fez. Nossa, essa pontinha está interditada. A gente interditou. Mas se você olhar do lado dela, tinha um monte de madeira nova que tá esperando para a gente poder fazer a manutenção. Mais uma vez, carpinteiro de plantão, vamos fazer parceria. Mas então assim, às vezes as pessoas... assim, eu tive uma informação esses dias, a pessoa falou assim, pô, prefeito, faz uns 6 meses que você está meio sumido. O que está acontecendo com você? Você precisa ir mais para a rua. Que até no começo do ano você estava indo mais para a rua. Aí você fala assim, pô, também tinha mais gente trabalhando na rua. Não é que eu sumi, é que quando começou a cair a arrecadação, você começa a olhar para dentro e ver onde eu corto, o que eu seguro, o que eu não seguro. Então, nos últimos 6 meses, eu me afundei na parte de planejamento, para chegar hoje e falar para vocês que a gente está começando a tirar o nariz para fora de novo, para começar a se recuperar. Eu tive que correr atrás de novos recursos, emendas que pudessem ajudar a subsidiar, porque o dinheiro não era suficiente para ajudar, por exemplo, o custeio da saúde. Então, se eu não tivesse corrido atrás, no final do ano agora, eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, entendeu? Então, assim, todo o meu esforço eu coloquei para dentro da prefeitura nos últimos 6 meses. Eu não sumi, viu, povo? Eu não quis, não. Eu sumi porque é que nem na casa da gente. Quando você está focado num problema, você foca nele. E aqui, o meu principal trabalho é com que você não sinta essa diferença no seu dia a dia. Mas não teve jeito. Né? De algumas pontas você percebe. Por exemplo, quando eu entrei, dificilmente se pagava hora extra dos funcionários. Muito dificilmente. Um caso pontual ao outro.
falei, não, gente, a gente tem funcionário, eu preciso melhorar algumas áreas, eu vou autorizar a pagar hora extra para a gente ter mais gente na rua. Então a gente deu uma boa melhorada na limpeza pública, que eu autorizei a pagar hora extra. Como o salário era muito baixo, o que a gente fez? A gente autorizou também, melhorou o valor da hora extra. A gente quase que dobrou o valor da hora extra. Certo. Isso deu um boom e o funcionário ficou feliz. Ele falou, olha que legal. Agora o cara ficou propenso a trabalhar mais, fazer mais hora, executar. Caiu a arrecadação. O que eu tive que fazer? Suspender a hora extra. Certo. Se eu não tenho dinheiro Inclusive, para pagar, nós conversamos isso em off. se eu não tiver como pagar essa hora extra, não adianta eu executar. A gente criou uma lei de banco de horas para quem está executando minimamente para o serviço continuar, ele vai ter que tirar em folga ou até 6 meses depois eu tenho que começar a pagar, ou ele não faz a hora extra. Então, isso me deu estabilidade, foi uma das medidas que a gente teve de, vamos puxar o freio. Só que daí, quem está sentindo hoje? O pessoal da rua, que olha e fala assim, putz, tá demorando a limpeza, minha rua tá um pouco mais suja, o corte de grama não aconteceu. E aí, a gente está vendo isso mais agora, principalmente, por quê? Porque teve esse período de chuva, com o período de chuva o mato cresce, que é uma beleza, e a gente hoje tem pouca gente. Por quê? Porque o cara que trabalhava durante a semana ganhava hora extra para vir de final de semana. Só que agora eu tenho que cumprir o final de semana a limpeza também, algumas coisas que eu tenho que ter no mínimo, a estrutura, e o cara tira folga durante a semana no banco de horas. Certo. Então eu tenho menos gente trabalhando hoje porque eu não estou podendo pagar hora extra. Assim, é até uma coisa engraçada, né? Nós acabamos de ganhar um prêmio do Banco de Cidades Excelentes com o melhor município do estado de São Paulo, no índice Aquila, né, de gestão. Só que, em contrapartida, a gente tem essas outras pendências. Mas por quê? Por que a gente está ganhando um prêmio e às vezes uma coisa ou outra, uma aresta passa? Por quê? Porque aqui a gente focou em deixar a prefeitura em pé, a gente focou em entregar o resultado que se precisa e a gente vai correr atrás dos prejuízos pontuais que a gente teve. Nós tivemos várias chuvas aí que deram vários problemas, árvore caída. Eu tenho árvore que estava em alguns pontos que estava caído, como não estava atrapalhando, estava numa área que não era que afetaria o morador ou o turista. De risco, a gente falou, não, vamos focar só onde está o problema primeiro e aos poucos a gente vai tirando as árvores de onde está caído que não atrapalha o morador. Aí as pessoas olham às vezes e falam assim, putz, a árvore caiu ali faz 20 dias e ninguém tirou. Não é por este motivo que a gente não tirou, né? Que não é porque não está fazendo, é porque a gente está focando nos problemas que afetam diretamente. Depois que a gente estabilizar tudo, a gente vem organizando geral. Acho que tem situações que não dependem da gente, eu até brinquei, né? Porque assim, se acontece uma queda de arrecadação e a gente diminui algum serviço, não foi por causa da gente que caiu essa arrecadação, foi por causa de repasses de outras esferas de governo. Mas ninguém cobra o presidente, ninguém cobra o vereador, né? Cobra o prefeito da rua. Falou, prefeito, por que não está fazendo? Então a gente acaba sendo responsável por medidas que outros tomam, né? E acabam afetando o município também. Essa linha de pensamento sua é mesmo do governador Tarcísio, né? Sim. Que ele trabalha com o que tem e executa as obras finalizando as que estão começadas. Lógico. Porque ele diz, e como você disse, não adianta começar obras, inventar obras, colocar obra em andamento, se tem obras paralisadas, né? O Tarcísio mesmo é um governador e, assim, no pouco tempo que eu tenho parceria com ele através do governo do estado, se colocou uma pessoa muito importante para a água de São Pedro. Certo. Eu te falo com clareza que o Natal Iluminado saiu do papel porque ele ajudou a executar. Né? Numa conversa com ele, ele falou, não, eu vou ligar para tal pessoa, a gente vai ajudar a articular o recurso, a gente vai ajudar a articular um patrocínio. Ele me abriu as portas, numa conversa assim, como se eu estivesse com o senhor aqui agora. Certo. No seu lugar fosse ele. Me ajudou. Aliás, ele tem aberto as portas através dos deputados para que eles façam indicações. Então, por exemplo, a gente anunciou essa semana R$1,5 milhão em recursos de custeio para a saúde. Isso é como se fosse eu no meio do deserto do Saara com um galão d'água. Me salvou. Porque isso está fazendo com que a falta de recursos lá na ponta, eu tenha dinheiro para bancar essa conta. Então, tudo a gente tem trabalhado para tentar estabilizar, né? E pensando realmente nas entregas. É importante que a população saiba. Esse sumiço, principalmente, você não imagina quantos dias sem dormir. Você fica pensando,
Imagina se eu não conseguir pagar um salário. É. Imagina se eu não conseguir pagar. Gente, eu não devo nada para ninguém. Aliás, eu devo para o banco um empréstimo de construção da minha casa, mas o nosso foco é executar o planejamento e fazer a coisa acontecer. Então, quando você se vê numa situação como essa, você fica muito preocupado, né? Você se prepara para o pior, né? Você se prepara e tenta buscar caminhos para que o pior não ocorra. A gente está saindo dessa zona de risco hoje porque a gente focou nisso para trazer o resultado. A articulação e boas parcerias é que tem mantido o seu governo. Com certeza. Que sirva de modelo para outros prefeitos que verem esse programa, ou secretários que veem, porque esse nosso programa, senhor prefeito, nós temos alcançado inúmeros estados no país e até no exterior. Ah, que legal. Tem pessoa vista pelo YouTube, né? E eu tenho amigos na minha página do Facebook, até do exterior também, né? Legal. Por quê? Deixa eu te falar o porquê. Porque como você defende a Água de São Pedro, com unhas e dentes, ou mais alguma coisa ainda, eu também defendo por gratidão, pelo que ela fez por mim e pela minha esposa, né? Eu publiquei o meu primeiro livro falando sobre o que aconteceu na minha vida de mudança para melhor por causa de Água de São Pedro. Aí esse livro, ele ganhou uma versão em inglês. Que legal. Porque eu conversando sobre, fazendo aquele trabalho que nós temos a parceria lá no SPA, eu conversando com as pessoas e falando sobre a minha história e sobre a Água de São Pedro e dando esclarecimento de certas coisas sobre a propriedade das águas, eu mal imaginava que era um observador internacional que estava ali conversando comigo. É um cara que capta temas interessantes para publicar na língua inglesa. Entendi. Aí ele achou que era pertinente, porque o livro tinha uma mensagem e tinha um local específico, que era o foco dessa mensagem, que era a Água de São Pedro, né? Aí ele falou, a priori ele pegou o livro, deu uma folheadinha assim, ele olhou ouviu só o que eu falei, deu só uma folheada e falou, tá bom, não vou comprar seu livro não. Tá bom. Aí voltei lá pro meu lugarzinho de venda, fiquei lá, sentadinho lá e conversando com outras pessoas. Aí a hora que ele foi tomar um banho, né? A hora que ele saiu do banho, ele falou, não vou comprar seu livro, mas está aqui um cartão meu, entre em contato comigo a partir de amanhã e nós vamos conversar. Se o senhor me permitir, eu vou fazer uma versão desse livro em inglês. Legal. Aí nós fizemos o contrato, né? E ele fez a custo zero para mim, né? E segundo ele me disse, agora final de outubro já foi lançado nos Estados Unidos. Ah, que legal. Lançado nos Estados Unidos, na versão inglesa. Depois ele vai lançar na Europa também. Porque tem os centros eles entendem lá desse negócio de comercialização, porque, vamos supor, se você lança um produto, em cada país que você lança tem uma taxa de captação. Entendi. De valorização, por exemplo, para o artista internacional entrar no Brasil, não sei se tem taxa, mas, por exemplo, para o escritor brasileiro entrar nos Estados Unidos tem uma taxa pesada. Entendi. Então, vamos assumir essa taxa e o que der, vamos supor, se vender um exemplar nos Estados Unidos, já vai divulgar. Agora, se vender 1 milhão, melhor ainda. Lógico, tomara. E isso é importante, ações como a sua, seu José, que fazem com que a gente chegue com Água de São Pedro em outros lugares do mundo. Então, assim, o mínimo, aquela história, né? Um grão de areia muda uma história, né? Uhum. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para buscar o caminho, para elevar Águas de São Pedro, para trazer esse resultado, nós precisamos fazer. E é isso que eu busco também, né? A gente falou de bastante coisa difícil, de dificuldade, mas tem muita coisa boa. Sim, né? A gente tem, por trás desse trabalho, de toda essa dificuldade, a gente tem muita execução, muita coisa nova sendo feita, né? E como a gente estava falando, né? Por exemplo, de recuperação de pontos, uma outra demanda que a gente fala há mais de 30 anos que a gente anunciou a construção esses dias, é a nova creche escola. Né? Um investimento de 4,7 milhões de reais. Ele era um dinossauro em pensamento que estava adormecido. Estava adormecido. Quantas vezes eu não ouvi quando criança que precisava tirar a creche da beira da estrada ali. E hoje a gente está conseguindo fazer isso aí do papel, esse projeto. Certo. Então, assim, a gente buscou caminhos e a gente tem buscado tentar atender os anseios da população
promover investimentos para melhorar a nossa condição estrutural. E tem muita coisa rodando. A gente tem asfalto, caminhão de lixo, nós vamos licitar, convênio feito com o governador Tarcísio, a gente deve assinar nos próximos dias também. A gente tem 2 caminhões de lixo, mas todos os caminhões estão velhinhos, não estão dando conta mais. Nós vamos comprar um caminhão novo, vamos vender um antigo, daqui a pouco nós vamos comprar um segundo novo e vender o segundo antigo, para trocar os caminhões também, porque já não estão dando conta mais da cidade. Sim. Então, agora, tem uns pontos que eu tenho observado na cidade, eram aquelas ruas que estavam todas ali na Esperança. Me socorre, por favor, um lugar com rede de esgoto, outro lugar com asfalto inacabado, outro lugar com asfalto danificado. Isso também tem o dedo da sua administração que funcionou pra caramba. Eu acho que dentro até onde a perna alcança, a gente está colocando o planejamento em prática. Então, por exemplo, eu posso falar isso hoje, porque eu não anunciei isso hoje ainda. Daqui a pouco eu vou gravar. E quem vai ver no programa de domingo, é isso? Domingo. Vocês vão ver no programa de domingo. Mas hoje já iniciou a continuação de mais uma etapa da nossa iluminação pública de LED. Chegou aqui já? O LED? Já chegou. Já chegou? Aqui nós estamos... Deixa eu explicar bem. Aqui nós estamos na casa do Everaldo, Sim. Que é o nosso cameraman, produtor-man, editor-man. Não é um Superman, mas faz coisa de E o caminhão está na rua de cima. Está na rua de cima. Eu vi ele. Eu vi o ele. caminhãozinho na rua de cima. Olha que a gente está anunciando, a gente fez em torno... Essa rua, Zé, desculpa aí, essa rua foi na gestão do João Vitor, foi asfaltada. Sim, mas a iluminação nova não chegou aqui. Chegou. Então, agora a iluminação nova, eu fiz 40% da cidade, agora eu autorizei mais em torno de 20%. Então a gente está vai chegar a 60% de LED na cidade, e eu espero até março, abril, no máximo, chegar a 100% de LED na cidade, né? Isso é economia de energia, isso também bom, tem N fatores, né? Meio ambiente, um material de qualidade, então a gente está melhorando a estrutura da cidade, e esse é mais um convênio que a gente está executando. Modernidade e beleza, né? Com certeza, Modernidade e beleza. Ainda ontem nós estávamos conversando que eu tenho um ponto de encontro por causa dessa minha patologia. Semanalmente eu tenho que fazer fisioterapia no mínimo 2 ou 3 vezes por semana, né? Senão meus membros paralisam por causa de uma patologia que eu tenho. Não estamos fazendo de coitado, não. Porque são 22 anos que eu luto convivo com essa patologia e tenho, graças a Deus, tirado de letra. Nós estávamos lá e uma pessoa tocou no assunto estacionamento em Água de São Pedro. Porque devia ter isso, devia ter aquilo. Mas Água de São Pedro, ela tem as suas vagas de estacionamento, mas que, vamos supor, tem algum planejamento para melhorar o estacionamento? Vamos lá. A gente tem hoje uma nova lei de incentivo para que novas empresas venham para cá para se colocar e colocar novos serviços. Então, num primeiro momento, a gente está tentando algumas parcerias privadas para que alguns terrenos próximos da avenida pessoal se transforme em estacionamento. E num segundo ponto, está no nosso radar, a gente também tentar comprar algum outro terreno em volta do centro para fazer mais estacionamento público. Né? Só que, como eu te disse, nosso foco primeiro é fazer o arroz com feijão bem feito. Então a ideia é melhorar primeiro as estruturas que a gente tem. Por exemplo, quando a gente entrou também, a gente asfaltou a avenida toda, né? Foi refeito todo o asfalto da avenida. Então o nosso foco é melhorar primeiramente tudo que a gente já tem, para depois a gente capitalizar recursos para novos investimentos. Então nós temos essas duas linhas no radar, né, para que aconteça esse investimento e a gente melhore. Só que a gente tem que lembrar também que nas principais instâncias turísticas, onde fica o turista, onde a gente recebe o público, lá tem que ter gente. Os carros são nas laterais. Né? Então, assim, isso é importante. Uma outra campanha que a gente tem batido muito é a importância do próprio comerciante deixar o seu carro nas ruas adjacentes, para que quem vai
para alguns comércios, ou o comerciante, ou o turista, ou o morador, ele tenha tranquilidade, tenha mais vagas. Porque muito comerciante também vai para o centro, fala que não tem vaga, mas deixa o carro lá. Só que ele está indo trabalhar. Então é mais fácil ele deixar na rua adjacente e deixa para o turista e para o morador, que está indo gastar no comércio dele, mais fácil acesso aos comércios. Então, se a gente puder contar com vocês, pensem nisso. A gente tem ruas adjacentes, a Água de São Pedro tudo pertinho. Tudo pertinho. Então, deixa na rua de cima para a gente deixar o centro livre para receber bem o morador e o turista. A pessoa comentou comigo, mas tem gente que vem no Natal Iluminado, larga o carro estacionado lá perto do portal. Aí eu truquei para ela. Aí ele vem lá de perto do portal andando e contemplando a beleza que é a Água de São Pedro. Sim, porque nós temos coisas belas, né? Sim. E isso eu tenho depoimento de parceiros, porque eu digo assim, parceiros por quê? São aqueles que compraram meu livro e replicaram esse livro. Emprestou para o outro, que o outro emprestou para o outro, que o outro emprestou para o outro. Você tem uma ideia? No prazo desse 1 ano e 10 meses, 11 meses já que eu lancei meu livro, tem 1 ano e 10 meses que eu estou fazendo contato com as pessoas lá no SPA. Eu vendi lá, já direto para as pessoas, 1.800 exemplares. 1.800 exemplares. Não. Eu conversando com as pessoas, falando sobre a Água de São Pedro. Agora, para mim vender esses 1.800 exemplares, a cada 10 pessoas eu vendo para 1. Imagina com quantas pessoas eu conversei. Lógico. E tem muitas pessoas que admiram a Água de São Pedro pelo que ela é. Lógico. Por ser tudo perto, e a pessoa larga o carro lá adiante, mas vem caminhando e gosta do que vê. Por quê? Primeiro, tem beleza. Segundo, tem segurança e tranquilidade. E um ar bom de ser respirado. Nós temos que lembrar uma outra coisa também. Né? A gente não pode querer ter soluções que existem em grandes centros para Águas de São Pedro. Claro que não. Porque senão a gente perde a característica da cidade. Então, por exemplo, porque aqui está parando no portal para o cara ir no centro ver o Natal iluminado. Em São Paulo, você consegue estacionamento perto? Consegue. Mas tem um monte de arranha-céu. A gente quer arranha-céu em Água de São Pedro? Não. Então a gente vai ter onde colocar um monte de coisa num lugar só? Não. Ela vai ter que se distribuir pela cidade. Né? A gente vai ter que se adaptar a isso. Se a gente quer continuar sendo Águas de São Pedro e sendo diferente do que são os grandes centros, Águas vai ter peculiaridades. Uma outra coisa que eu estudei já li alguns livros sobre a Água de São Pedro. Inclusive, eu li o livro do planejamento de Água de São Pedro, que foi feito pelo escritório Saturnino de Brito, né? Onde foi mapeada a cidade, o que iria ser, o que não iria, como iria fazer. E nós vemos ali que é uma cidade onde tem 100 alqueires e 60 alqueires é natureza. Sim. 60 alqueires é natureza. Então, Águas foi muito bem planejada para ter verde. Aí você vê, por exemplo, a pessoa falando, não, mas agora está chovendo, está caindo árvore, precisa tirar. Gente, Águas de São Pedro foi planejada, é bem isso que o senhor José falou. Então, assim, a gente tem as especificidades nossas. Então, não é tirar, não é arrancar, não, deu um problema com a árvore, aí ela caiu. Então, a gente vai tirar, substituir, vai tentar plantar uma outra. Né? Na sua casa, óbvio que todo mundo tem direito de buscar seus caminhos para substituir e tal, mas tem a obrigação também de dar árvores para serem colocadas em outros lugares. Né? Se a gente quer manter a característica, a gente tem que seguir as obrigações e o perfil da cidade. Não adianta a gente querer vir para cá, ou embora para o morador, achar que vai mudar a Águas de São Pedro, porque ela foi planejada para ser. Ela foi feita em curva de nível, ela tem uma estrutura montada, e ainda assim, mesmo planejada, ainda faltam coisas a serem feitas. A gente asfaltou, por exemplo aqui, né? A gente asfaltou ruas que não tinham asfalto, asfaltou algumas, mas ainda tem bastante para fazer, né? Ainda tem algumas ruas sem asfalto aqui, né? E tem alguns pontos que a gente precisa melhorar. Então, anualmente, a gente tem feito tapa-buraco, a gente tem buscado asfalto através de convênio, a gente tem conseguido fazer os investimentos. Um outro exemplo que é muito claro para vocês entenderem, Águas sempre teve muita dificuldade de dar contrapartida em convênio, por quê? Porque não tinha dinheiro interno. Interno não banca malemar a conta nossa da prefeitura. E a prefeitura, através do momento que a gente começou a fazer novos investimentos e novos eventos, começou a arrecadar mais. A próprio espaço da Cozinha Piloto, 100% daquele recurso de reforma daquele espaço foi recurso próprio, quase R$900 mil. Não foi recurso de convênio.
Então, de emenda parlamentar ao convênio, e a gente sempre viveu muito disso, porque a gente não tinha condição. Então, para vocês entenderem como que a gente está conseguindo fazer mais coisa, quando a gente investe no que traz renda, a gente consegue ter mais dinheiro para investir em mais coisa. Quando a gente entrou em 2021, a arrecadação de imposto sobre serviço era de R$1 milhão no ano. Hoje a gente já está arrecadando R$3 milhões por ano. Se a gente souber trabalhar bem, dentro de 3 a 5 anos, o imposto sobre serviço, eu acredito que será uma das principais receitas, se não a principal receita do município. E isso faz uma diferença para a gente. Quando tiver instabilidade no governo, se eu continuo arrecadando bem, eu não dependo do governo para continuar a política pública. Então, por isso que a gente está apostando pesado no turismo, que é da onde vem a nossa renda extra para poder continuar investindo. E pensando em turismo, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, o meu próximo livro, ele é também um cartão postal de Água de São Pedro, e turismo de saúde, sobre turismo de saúde. Legal. Como o primeiro foi para incentivar o turismo de saúde, o segundo livro também vai. E nesse segundo livro, eu tenho poesias que falam desse tema que nós acabamos de conversar, que é preservar a cidade, de onde ela foi planejada pelo Dr. Otávio e sua equipe, que o Dr. Otávio não fez isso sozinho. Sim. Teve uma baita de uma equipe que acompanhou ele, profissionais do mundo inteiro vieram para cá para ajudar ele. Então, quem acha que o Dr. Otávio estalou o dedo assim? Não foi. Não, foi muito investimento e muitas pessoas capacitadas que vieram para cá. Com certeza. Então, no próximo livro tem o poema que eu escrevi sobre esse tema, que é despertando para que a pessoa veja o que aconteceu no passado, como aconteceu, o presente e o futuro. Então, se nós queremos ver que os nossos filhos e netos e bisnetos desfrutem de tranquilidade, paz e natureza, nós temos que preservar com certeza, hoje. Com certeza. O Natal Iluminado surgiu de quem, essa ideia? Olha, quando a gente começou a pensar no planejamento no momento da pandemia, a gente já começou a levantar que, querendo ou não, o turismo estava morno. No município tinha comércios fechando, a gente estava com muita, já estava num período, né? Já estava num período de dificuldade, porque o turismo estava em Águas de São Pedro, estava em baixa. Então, mesmo embaixo e com pouco dinheiro, nós pensamos, nós precisamos investir em novas atrações que chamem a atração para a Água de São Pedro, né? O olhar para a Água de São Pedro. Então, vamos fazer um planejamento no calendário de eventos. E eu falei, precisamos de um evento que, para agora, vire destaque. E eu sempre tive um apelo significativo ao Natal. Então, como a pandemia em 2021 acabou em novembro, acabou não, foi liberado, né? A convivência em público em novembro de 2021, eu falei, vamos fazer um Natal. Eu quero deixar a Água de São Pedro como referência do Natal pro estado de São Paulo. Porque principalmente pensando em outros estados, a gente tem outras referências, mas no estado de São Paulo você não ouve um município que seja uma referência exclusiva do Natal. Então, pensei, temos um nicho e temos um potencial, porque a Água de São Pedro é pequena. Então dá para a gente investir bastante, né, e fazer com que a gente consiga colocar bastante estrutura, porque o nosso centro não é um espaço muito grande. Né? E aí, juntei alguns parceiros para a gente começar a fazer o nosso Natal Iluminado. A ideia veio de mim mesmo e a gente começou a programar essa estrutura. Por um acaso do destino, outras empresas se juntaram na época de 2021 para alugaram aquela casinha de madeira na frente. Eu morava ali perto. E fizeram uma vila de Noel ali. Particular. Aquilo não foi da prefeitura. Inclusive virou uma polêmica. Virou na época, mas é porque não era da prefeitura. Eles viram uma oportunidade e abriram ali um negócio. E a qualidade da entrega deles era muito significativa. Tanto que agregou muito ao nosso Natal. Naquele período a gente já conseguiu dar um boom na cidade, já se falava ali. A gente tem números, em torno de 50 mil pessoas passaram no final do ano de 2021. Isso deu um ânimo em todo mundo, porque tinha um monte de gente que estava abrindo o bico, querendo fechar o comércio, falou, opa, agora está começando a vir gente, dá para a gente começar a respirar. E isso foi o início do respiro. Aí nós montamos, o bom do período da pandemia, que apesar de a gente não ter capacidade de investir, a gente tinha bastante tempo para planejar. Então a gente fez o nosso
calendário anual de eventos, começou a se estruturar para receber novos eventos, estruturar o ano seguinte, porque tem eventos que já são existentes, né? Fortalecer o que já tinha, o custom, os carros antigos, né? E criamos vários eventos. Não é só o Botarelli que está atrasado, tem mais um ainda, hein? Como que é? O Chico Cunha? Não tem ninguém, tá todo mundo aqui. Aí chegou o hip hop e falou, não, você quer ser melhor que eu? Dance melhor que eu. Deixa a alma de lado, a nossa alma, a nossa consciência. Papai, não quero provar nada, já assisti a parte amada, todo mundo cobra minha luz. Por gentileza, permaneçam em posição de respeito. Vamos acompanhar a execução do hino em homenagem ao município que cedia o Festa e Fomento 2023, Águas de São Pedro. Presidente da PESP, toda a diretoria, agradecer a todas as autoridades, Elinho Zanata, Alex Madureira, deputados estaduais, pessoas que nos ajudam aqui na ponta, né, os parceiros, amigos, os representantes aqui do governo federal, do Ministério Público, do FDE, a DALVA, que é uma referência, né, do municipalismo do estado de São Paulo. O vôlei já existia, né? Então, mas deu um Deu um ano, também, né? Nós colocamos o piso. Nós fizemos investimentos também para dar infraestrutura. Né? Às vezes o morador acaba não vendo, mas ele acaba usando também. Né? A gente comprou um piso que ele é usado na Olimpíada. E aí para usar nas quadras. Né? Então tem várias coisas que a gente investiu para dar suporte para poder trazer mais gente para cá. E aí a gente conseguiu evoluir o Natal. E o Natal deu uma luz de início mesmo. Assim, eu acho que foi muito salutar para a gente, porque se demonstrou com clareza que ele seria o caminho mais rápido de recuperação econômica do município. E aí no ano seguinte a gente já veio a partir de janeiro buscando parceiros para fazer um trabalho para o Natal de 2022. O Natal de 2022 estourou, a gente fez edital de chamamento público para execução, a gente investiu alguma coisa da prefeitura. E aí ele explodiu, a gente teve 350 mil pessoas no Natal Iluminado do ano passado. Assim, eu me lembro, eu tenho uma comerciante em específico que virou para mim e falou, olha, apareceu um problema desse tamanho aqui para mim e graças a Deus eu consegui bancar ele inteiro, tô falando na ordem de 50 mil reais, que eu consegui, e o comércio dela era pequenininho, eu consegui bancar com o que eu ganhei no Natal. Então assim, eu fiquei muito feliz que a gente sabe que traz resultado, né? Às vezes para o morador pode ser que pontualmente traga alguma dificuldade com relação ao bloqueio de trânsito, muita gente na cidade, mas vamos lembrar que o nosso foco o centro tem que ser turístico. Os bairros são calmaria, né? Os bairros são... Tanto é que não tem comércio nos bairros. Exato. Então o centro tem que ser turístico para a gente poder ter essa diferença de receita. Né? Nós temos uma rede hoteleira significativa, com 2.000 leitos, a gente precisa preencher esses leitos, a gente precisa ter turista aqui, a gente precisa ter gente gastando para o comércio rodar, arrecadar, para a gente poder investir principalmente nos bairros. Né? E o Natal cresceu ao ponto de o senhor ter uma noção, pode ser que a gente invista alguma coisa, mas hoje a gente ainda não investiu nenhum centavo no Natal. Por quê? Porque com a queda da arrecadação foi, eu não vou conseguir fazer o Natal. Mas o nome do Natal do ano passado ficou tão grande que a gente conseguiu novos parceiros e a gente está conseguindo executar o Natal sem nenhum investimento ainda até o momento feito pela prefeitura. Então, olha o quão a gente cresceu. O ano passado a prefeitura colocou, salvo engano, em torno de quase 700 mil reais no Natal. Né? No investimento de 2,2 milhões. Nós estamos falando de um investimento de 2,3, 2,4 hoje, e ainda não está óbvio.
questões pontuais, o nosso funcionário que está trabalhando, né? Isso, óbvio, estou falando em custos indiretos, aliás, contratações terceiras, né? A gente ainda não tem, a gente fez parceria, por exemplo, por que colocou, por exemplo, um ponto de estacionamento particular? A gente aproveitou uma oportunidade. A gente tem uma área verde, tem uma pessoa interessada em explorar espaço terminal turístico, né? Não é uma área verde, né? Espaço terminal turístico. Ele tem muito espaço para colocar veículo. Tinha uma empresa interessada em explorar o espaço para colocar os veículos com segurança. Para a gente é bom, por quê? Porque o cara coloca num ambiente onde tem segurança, a gente tem que se preocupar menos com qualquer outro tipo de atividade ou qualquer outro problema, porque vai estar uma segurança olhando o espaço, controle de veículo, e em contrapartida essa empresa está me dando segurança que fica na avenida, está me dando segurança que fica na casa de Noel, está me dando a limpeza de banheiro público. Então a gente trocou o serviço e está trazendo novos investimentos para a cidade, sem custo para a prefeitura. Então a gente está conseguindo fazer com que esse equilíbrio faça a gente ter o evento acontecendo com o melhor custo-benefício para a gestão. Principalmente porque a gente não colocou ainda exclusivamente no Natal nem um centavo. Eu, nessa questão de estacionamento, eu toquei no assunto pelo seguinte, porque já teve algumas pessoas, por ser uma pessoa um pouquinho conhecida na cidade também, né? Pelos turistas, porque tem turistas que ele sempre retorna e me vê e fala: "Ô, seu José, como é que tá e tal? Quando sai o próximo livro? E o que você tem de novidade para nós?" Então, tem pessoas que questionam: "Mas como a Água de São Pedro não tem um valet, não tem um valet, um estacionamento pago, né?" Porque aqui é assim. E outra, a gente agora ainda não tem um fluxo significativo de veículo. O que acontece? A pessoa prefere hoje parar na rua, ela tem uma segurança, do que ela colocar num valet. Só que no Natal não tem espaço onde pôr. Então o cara consegue monetizar. Vale esporádico, né? Vale pontualmente. Vale pontualmente. E o Natal virou o que virou, né? Ontem nós colocamos um painel na Bandeirantes, divulgando o Natal. Nossa. Então, assim, a nossa ideia é chegar... Quem patrocinou esse painel lá? Esse painel está vinculado a todo o investimento do Natal, os patrocinadores diretos, indiretos. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer os comerciantes locais que se uniram para também apoiar o Natal. E souberam que a gente estava com dificuldade também de conseguir o target financeiro. Foram lá, se uniram. Óbvio que o volume financeiro de investimento é bem menor do que os patrocinadores altos, mas a gente fez uma questão de abrir um espaço separado e colocar lá. Se você olhar pela avenida, tem três outdoors escritos. O comércio local também faz a magia acontecer, com a marca dos comerciantes. Nos próximos dias vai ter um outdoor também só dos comerciantes pequenos, né? E a gente também vai soltar nas redes sociais do Natal Iluminado, também agradecendo o comércio local. É importante o envolvimento. Eu fico muito feliz quando envolve, porque a gente tem que ter essa certeza de que o envolvimento faz todo mundo crescer junto, e o resultado é para todo mundo. Certo. Agora, uma outra questão que me conversaram comigo esses dias. O porquê do Boulevard? Como surgiu a ideia do Boulevard fazer aquela transformação de um lugar feio, com comércios fechados, em um lugar bonito? Eu acho que assim... Até parece um país que não é o Brasil. A ideia principal, o Boulevard, a ideia não foi nossa, né? Certo. Porque eu peguei o Boulevard construído já como Boulevard. Certo. Né? Só que faltou a gente incrementar. Tinha faltado para incrementar para que ele virasse realmente um boulevard. Então, o boulevard, ele tem... Qual é a função dele? A função dele é fazer com que as pessoas andem nele, né? Que não passe veículo, e que ela interaja com o comércio, com o restaurante, e lá seja um lugar diferenciado. Então, o nosso foco foi que tivesse um incentivo de investimento no local para virar um ponto gastronômico. Então, tem vários restaurantes que foram abertos lá depois. A gente fez uma parceria com a iniciativa privada na época, que foi com o Termas. E a gente pensou naquele projeto para fazer aquela estrutura colocada lá de ferro, para poder enfeitar o Boulevard sempre que possível e fazer o chamariz para o lugar. E deu certo. Né? A gente fez esse plano, deu certo e fez novos empreendimentos indo para lá, bem como o senhor falou. Antes da gente entrar, é só lembrar como era antes. Um monte de comércio fechado,
ali não rendia Eu nada, morava ali. e hoje rende. Eu morava ali. E hoje rende. Hoje tem disputa de ponto no local, Aham. né, para conseguir um ponto lá. Uma outra coisa que eu quero desmistificar é que, assim, agora vem chegando o período eleitoral, né? Então Certo. agora frase de mau interesse voa, né? Sim, sim. E uma coisa que a gente quer deixar claro é que estão começando a querer falar que o prefeito só pensa no centro, só pensa no turismo e está esquecendo dos bairros. Então, a gente vai fazer um material no início do ano para mostrar para vocês o como a gente está pensando no morador, porque tem muita coisa que a gente fez que o morador já não lembra, né? Um exemplo, a gente colocou um laboratório 24 horas na cidade. O laboratório não ficava aqui, né? Hoje você coleta aqui, você faz tudo aqui no laboratório. O laboratório é para o morador ou para o turista? Iluminação da cidade de LED. O turista vê, ele vai ver iluminado, mas ele vai embora. É para o morador ou para o turista? Né? A Guarda Civil, novo armamento, veículo novo. Estamos construindo um prédio novo da Guarda na entrada da cidade, o COI. Tudo novo, treinamento, contratação de novos guardas. É mais segurança. Para o turista, pontual, mas para o morador, para sempre, estiver aqui. Né? Então, assim, eu falo com toda certeza que a maior parte, mais de 70%, 80% dos nossos investimentos são para o morador, né? E óbvio que o turista vai aproveitar, mas lembre-se que muita gente que é morador hoje já foi turista aqui um dia. E como? Né? Você mudou, muitos que moram aqui hoje mudaram para cá pelo turismo, por olharem, virem para cá, passar e falar, pô, quero morar nessa cidade. Então você é morador hoje, mas foi turista um dia. Exato. Então a gente tem que focar nisso. Isso eu falei de 2 exemplos, né? Estamos falando da creche escola. Nós trocamos mais de 80% da frota do município. Né? Nós compramos caminhonete, compramos carro novo, substituímos a frota praticamente inteira. Estava toda sucateada. Ambulância. Então, assim, para quem que é? O veículo que a prefeitura leva para cima e para baixo, o morador que leva para fazer consulta fora, é para o morador ou para o turista? Eu, por exemplo, o senhor sabe que eu vim de uma cidade um tanto quanto grandinha, né? Não é uma enorme cidade, mas eu morei 40 anos ali entre Americana e Santa Bárbara. E nesses lugares eu estive como presidente do Conselho Municipal de Saúde, certo? Até, inclusive, a gente participou de reuniões fora daqui. Conosco também. Com vocês lá fora também, né? Nós estivemos juntos, eu e o senhor. Aí o que acontece? A frota que a Água de São Pedro tem, ela é passiva de... É passiva, eu falo isso por conhecimento. Passiva de municípios de 100 mil habitantes para cima. Sim. Sim. E nós temos aqui, segundo estatísticas do IBGE, quanto que é que nós temos? Moradores? Morador. O IBGE está errado, tá? Ele fala em 2.800 hoje, mas não, a gente já descobriu o erro do IBGE. Maravilha. Outra coisa que as pessoas questionam. A gente já conseguiu descobrir o erro do IBGE. Houve um erro de escala de mapa. Então, a escala que demonstra a divisa de município em cima do mapa está errada. Então, em breve, acho que até abril, o IBGE deve arrumar, a informação que eu tive ontem, isso. Certo. Até abril do ano que vem, o IBGE deve arrumar. E a gente deve chegar em torno aí dos 4.400 e poucos moradores, que é o que a gente tem hoje, realmente, né? Isso influi em N políticas públicas para o município. Então a gente foi atrás, a gente teve que pagar caro para alguém fazer um plano, um levantamento topográfico do município todo. Certo. Nós tivemos que sair correndo atrás para justificar que está errado. E a gente conseguiu justificar junto através do IGC, e o IBGE agora viu o erro e agora eles estão para organizar isso. O senhor não ficou sentado à beira do caminho esperando que alguém fizesse, né? Não, se a gente ficar esperando, estava do jeito que está até hoje. Verdade. Esse é o foco. Então, mas o nosso papo tá bom pra caramba, né? É legal. Dá pra gente esticar mais. Se deixar, a gente fica até amanhã aqui, pelo jeito. Viu? Por quê? Porque nós estamos conversando entre duas pessoas que amam a cidade. Sim. E que tem muito a ver com a cidade, né? Você, como pessoa, nasceu aqui. O senhor, como prefeito, começou aqui. Sim. Tem uma diferença, né? Você é aquele garoto que eu conheci. O senhor, como prefeito, é aquele que eu ajudei a eleger. Amém. Estou confessando meu voto publicamente aqui. Agradeço. Então,
nós só temos a agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer que quando quiser nos visitar, vamos marcar outros bate-papos, com certeza. Outro bate-papo, porque tem muita coisa. Você vê só, né? Nós somos uma cidade pequena, mas tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Só quem lê sobre a Água de São Pedro, eu já li diversos livros sobre a Água de São Pedro, escritos por diversos autores, né? Tive a oportunidade de já escrever três documentos sobre a Água de São Pedro, que é o primeiro livro, o segundo livro, e um e-book, onde o senhor teve participação já como prefeito, onde esteve lá no lançamento, que foi um pontapé para conseguir verbas para o segundo livro. E esse primeiro livro. Agora, para o segundo livro, nós estamos aí aguardando que fique pronta a capa. A capa, o fotógrafo é o Everaldo. Legal. Então, a capa, o fotógrafo é o Everaldo, o produtor da capa e do livro. Os produtores da capa e do livro são aqui de Água de São Pedro. Então, tudo aqui de Água de São Pedro. Então, é uma capa e contracapa que tem tudo a ver com a Água de São Pedro. Legal. Vai ser um cartão de visita mesmo. E o que tens de mensagem para o povo de Água de São Pedro e para o povo que nosso telespectador, é isso? Telespectador, porque estamos na internet, né? Não somos televisão, Você mas que nos acompanha aí pelos canais, né? Nos acompanha pelos canais. Bom, primeiro para o morador. Bom, esse pedido que eu fiz com relação a falar sobre feito para o morador ou para o turista, é só você olhar um pouco, alguns anos atrás, e olha para alguns pontos da cidade, o que era e como está hoje, e quem a gente quer atender. E com certeza você vai ver muitas mudanças na cidade. A gente precisa voltar a lembrar um pouco do ponto que a gente estava para o ponto que a gente chegou. Mas eu quero agradecer você também por ter me dado a oportunidade de fazer isso, de conseguir trazer resultados para a cidade, de poder colocar o meu empenho, a minha força de vontade para executar melhorias na nossa cidade. Eu diuturnamente trabalho e minha cabeça vive Águas de São Pedro. Quando você me vê na rua, às vezes pode ser que você fala, o João passou reto, não me viu. Às vezes eu estou com a cabeça voando, pensando em algum problema que eu tenha que resolver, pensando em algum problema que eu vi no local que a gente precisa resolver. Eu realmente vivo e respiro Águas de São Pedro. Então eu quero agradecer a você que me deu a oportunidade, lá atrás, há 3 anos atrás, de poder estar nesse cargo. E podem contar com o nosso esforço, com o nosso trabalho, que nós vamos continuar trabalhando para melhorar a cidade. E, se Deus quiser, estar com vocês. Nós temos uma pré-candidatura a partir do ano que vem. E se puder contar com vocês novamente, para a pré-candidatura, o ano que vem, a gente volta a discutir a eleição municipal, a gente volta a querer poder apresentar para a população novas oportunidades e um novo planejamento para a cidade, para a gente melhorar cada vez mais o que a gente tem aqui, que é o nosso Cantinho do Paraíso. E para você, turista, veranista, vem para Águas de São Pedro, vem aproveitar, vem se hospedar na nossa rede hoteleira. Você que vai ver agora essa matéria no próximo domingo, está no início do Natal Iluminado, então você tem que vir aqui aproveitar. Se você não viu, não perde para nenhum Natal famoso do país, viu? Vem para cá, que além de tudo é gratuito, Toda a programação é gratuita. Então você consegue aproveitar, se deleitar com uma estrutura de iluminação muito boa, uma estrutura muito bem feita, uma casa de Noel cheia de programação, parada de Natal, mini parada, show de acendimento, todos os parceiros. Então, fora isso, também a gente tem toda a programação do ano todo. Em janeiro a gente já deve ter de novo formatado nosso festival de verão, daqui a pouco vem carnaval. Então, venha para Águas de São Pedro, venha viver essa experiência, acompanhe, para quem quer saber sobre o Natal, o Instagram é @Natal Iluminado Águas de São Pedro, e sobre todo o trabalho da Prefeitura e as programações pontuais, no Instagram também, @Prefeitura Águas SP. E se quiser me acompanhar, nos acompanhar no nosso trabalho, é @João Victor Barbosa com Z. Você me acompanha lá no Instagram e vai ver um pouco do nosso trabalho, tudo que a gente faz aqui pela cidade. Agradecer ao senhor José pela oportunidade de a gente se bate-papo gostoso, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, das nossas aflições, e do que a gente faz aí para poder entregar. Aliás, uma ótima notícia aqui para turistas, veranistas e moradores é que a gente ganhou aí o prêmio do Banco de Cidades Excelentes no estado de São Paulo, como primeiro do estado, e nós já fomos convidados,
que estamos concorrendo ao prêmio em Brasília. Então, nas próximas semanas eu devo estar em Brasília para concorrer ao Prêmio Nacional de Cidade em Gestão. Isso tudo rende mentes voltadas para a água de São Pedro. Com certeza, cada vez que a gente melhora, a gente também divulga a cidade. O nosso foco é juntar tudo isso e agora equalizar e melhorando os eventos, melhorando a infraestrutura e pensar em você que a gente recebe aqui diariamente e também você, principalmente você, morador da cidade. Então, o intuito desse nosso bate-papo foi esse: trazer o senhor como prefeito aqui, falar de você como aquele garoto que nasceu em Piracicaba, mas que seus pais eram daqui e que teve o começo do seu pensamento para a política ali, como diz outro, desde criança, né? E quando você diz assim, venha para cá, eu até compus uma música que já é executada nas redes sociais, aí teve milhares de visualizações, que é Estância Amada, que tem esse refrão, venha para cá, venha para cá, venha para a água de São Pedro, que saúde e sossego aqui você encontrará. Então estamos linkados no mesmo. Com certeza, com certeza. Que Deus abençoe. Amém, nós todos. Obrigado, Everaldo. Água de São Pedro e o Everaldo pelo trabalho na gravação e edição desse programa. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal.